Oi, gente, vim trazer aqui mais um diagnóstico aí pro canal. Eu tô deixando registrado, que nunca mais eu gravei vídeo, né? Como os vídeos é para deixar apenas como registro, então não tenho muito o que tá falando todo dia. A construção do tanque, que acho que eu deixei aí em um dos vídeos, foi uma luta para fazer o tanque, para reformar o tanque. O pedreiro, que é meu primo, como eu falei, levou meses para fazer o orçamento, levou meses para fazer a reforma do tanque. Ela já foi colocada água, enfim, não sei como é que tá lá a restauração do tanque, se a água permaneceu, enfim, nunca mais fui. E agora, no momento, agora, mês de início de março de 2024, um sobrinho meu, filho da irmã mais velha, entrou em contato comigo para falar: e aí, tia, me disseram aqui que vocês estão na casa do velho, tá na roça, e aí me fale aí a novidade, vocês estão lá? Me disseram aqui que suas tias estão aqui, a senhora tá aí também? Fale aí. Comprando, na verdade, história, porque tem outras tias, e aí ele veio na minha direção. Como a casa é minha, e eu não tenho relacionamento com as outras irmãs, então ele me fez essa pergunta aí. E eu dei uma resposta para ele apenas da seguinte maneira: vigie, porque as mesmas pessoas que me usaram para ter os benefícios que queria, usaram as outras pessoas para me destruir emocionalmente. Então, eu não quero aproximação com ninguém. Então, depois que eu conversei com ele, foi que ele foi: deve ser as outras tias. Na verdade, comprando para depois repassar. E certamente deve estar lá a que me agrediu, né, a caçula, e a outra que é do meio, que não é do tipo que não se envolve, não é do lado de ninguém, morde e assopra. Então deve estar lá, eu não sei, não quero saber. O filho da que me agrediu me adicionou, bloqueei ele, é criança, mas ele é usado como ferramenta de ameaça pela mãe, e eu não quero conversa com ninguém. Ele é de menor e eu não quero conversa. Qualquer coisinha que falar com ela vai dizer que ele é criança, que não sei o que, então eu não quero papo. Pessoas tóxicas desse jeito, eu quero distância. Meu emocional eu tô cuidando sempre, a cada momento, porque eu preciso me manter bem. Na verdade, o bruxo do meu cunhado e a mulher tem essas duas irmãs como aliada, né? Então tem elas duas como aliada. A caçula é uma pessoa hipócrita, ela é dos dois lados. Xingava e ameaçava os dois, e hoje tá na amizade. Então não dá para ter uma reconciliação com as pessoas dessa. Eu vivo com a minha mãe dentro da minha cabeça 24 horas, me lembrando de tudo que ela falou, dos abusos que ela passava, boca ferida, do sexo oral que com certeza era praticado com ela, as dosagens de remédio que ele dava para ela, certamente abusava ela dopada. Então eu não tenho como ter amizade, um reencontro familiar, porque apenas eu acreditei na minha mãe, apenas eu convivi a dor que minha mãe viveu, a tentativa de suicídio dela, os maltratos que a filha fazia com ela, de chamar de gato preto, carne de pescoço, couro seco. Isso aí não vale de nada, isso aí destruiu meu casamento. É muito duro para mim eu conviver com isso aí dentro de mim, depois de sorrir com minhas irmãs, sentar, ter um bate-papo, não vai. Não tem condições. Meu sobrinho estava falando: o que a senhora tiver no coração, procure tirar no momento, que o momento é agora, que vão se lascar. Vão se lascar, tá todo mundo perdoado.
mas não tem condição de sentar em família, em reunião com irmãs, sabendo o que minha mãe passou, rapaz, que ninguém fez nada por ela. Sabendo que uma filha era convivente com o marido, dormindo com a mãe, pelo amor de Deus, não há condição, não tem, mas não tem como eu me sentar com essas irmãs para bater um papo que não seja para falar de uma situação dessa. Então, já que não se pode falar de uma situação dessa, eu quero ficar isolada e distante. Não sei se estão lá, se limparam a casa, se estão... Eu não quero saber. Eu ainda não consegui o recurso para fazer a reforma da casa, mas está em caminho, que eu sei que Deus está providenciando. Eu vivo sufocada com isso dentro de mim. Não tem como tirar isso de dentro de mim. Minha mãe era abusada sexualmente, eu sabia que ela era abusada, ela confessou e eu escutei. As testemunhas morreram, a filha dizia que não dormia mais com o marido, tinha nojo do cara. Eu sei de tudo isso aí, como é que eu vou me reconciliar com a galera dessa? Não tem, gente, não tem. Pode falar o que quiserem, pode falar que tem um rancor, pode falar que eu guardo mágoa, não tô nem aí. Eu não tô nem aí. É duro que eu vivo, é duro, é duro. É difícil me lembrar que a sobrinha aqui me usou para poder ficar falando das outras duas tias. É duro lembrar dela falar que o marido disse que se tivesse sem trabalhar, que trabalhava viajando, que tinha me prendido no para-choque do carro e saia me arrastando de Feira de Santana até Salvador. Poxa vida! Uma pessoa que eu tinha carinho, eu tinha muito carinho por essa mulher. E essa mesma criatura que foi ferramenta da mãe para ficar falando da tia mais velha e a outra caçula, se transformou contra mim. Que até para me bater, essa mulher foi na minha direção. Para hoje eu tá de boa com esse povo, ficar em uma boa, esquecer o que minha mãe passou e eu sentar, conversar entre irmãos para mostrar que tô de coração limpo e que perdoei e que não vai, porque isso é hipocrisia. Perdão tem que dar, mas a amizade não tem que ter, não tem condição. Porque se eu me sentar com as minhas irmãs para conversar, eu não vou ter outro papo a não ser falar da minha mãe e o que meu cunhado fez. Então vai rolar problema, vai sair confusão. Então, para não sair confusão e não rolar problema, eu não tenho uma amizade com mais ninguém, não tem mais o que falar. Não tenho o que conversar com assunto. Qual vai ser o meu assunto com as minhas irmãs? Eu queria que alguém parasse e analisasse aí qual vai ser o assunto com as minhas irmãs. A outra, no ano passado, essa caçula aí, que é terrível, é pessoas briguentas, é brigar, é querer bater, gritante, eu não quero conta. Essa mulher, no ano passado, me descascou para agora eu voltar numa boa. Certamente mandou o filho me adicionar, querendo conversinha. É cínica. Eu não quero papo com ela. Eu não quero. A outra prima, que é a única que eu tenho a amizade que conversa, mandou aqui uma figurinha para mim. Certamente já é manipulação da parte deles lá do interior para puxar algum assunto, alguma conversa. Eu peço a Deus todos os dias, sela a minha boca, sela os meus lábios para permanecer no silêncio. O sonho que eu tive, que está no meu outro canal, sonhei que Deus estava sobre o topo da montanha que tem lá, dizendo, com uma palavra escrita no topo da montanha, fim. Fim do que eu não sei. Estou aguardando que fim é esse. Era um diálogo que eu tinha com ele no pé do monte, ele em cima, eu não via, né? Apenas via o gesto e ele me respondia. Via a palavra escrita e eu via um vídeo onde eu falava sobre o monte, porque eu tenho um propósito sobre o monte e o morro está preso.
O infeliz prendeu o morro com meu pai vivo, meu pai suspendia as calças, chorando, dizendo que fulano roubou o morro. Como assim meu pai roubou o morro? Passou o documento falso. A mulher que assinou o documento como testemunha está cega. A vizinha dele lá, puxa-saco dele lá, a mulher está cega, perdeu a visão. Sabe o que é isso? Bruxismo, o satanismo que o cara é. E eu vou me voltar para um povo desse. Eu peço a Deus que me dê resistência, me dê sabedoria, que eu não me envolva com eles nunca mais. E o cara sabe fazer o jogo. Qual o jogo dele agora? O jogo dele agora é se aproximar daquelas pessoas que é possivelmente fácil de ser manipulada para levar para o lado deles. E eu não tenho manipulação com ninguém. Minha manipulação é me prevenir para não cair na mão deles. Minha prevenção, não é manipulação, minha prevenção para não cair de novo na mão dele. São pessoas que sabem manipular, mas eu já me preparei, tanto psicologicamente como no autoconhecimento, em entender qual é a jogada dele agora. A jogada dele agora vai ser usar essas irmãs para me afrontar. Eu não quero nem saber se elas limparam a casa, se pegaram a chave na mão do pedreiro. Eu não quero me envolver, irmãos, com nada. O que eu puder fazer para manter a casa do meu pai de pé, que é minha, mas nunca vai perder o nome da casa do meu pai, vai permanecer. Se elas quiserem usar, estão usando. Agora, morar lá, permanecer lá, não vai. Porque as minhas próprias filhas são herdeiras e elas já disseram, lá dentro, minha mãe, ninguém mora. Porque para mim fazer as coisas, elas também sofreram. Para mim ter o dinheiro para comprar aquela casa, comprar a parte de todo mundo, comprar meu terreno e tudo, elas gastavam do outro lado. Então, não é justo. As duas são herdeiras, a ordem que elas disserem, isso será. Então, elas viram meu sofrimento e eu não vou deixar de acatar o que elas disserem, isso é. E elas já disseram, lá dentro não mora ninguém. Podem ir e tal, marcar, a gente autorizar e tudo, mas morar lá dentro não pode. Não vai porque a casa é minha. E se deixar, elas vão querer tomar posse, porque a caçula é extremamente ousada. O marido dá apoio a ela e eu não posso. Então, tem que estar no meu silêncio, que para na hora certa de tomar atitude, se for até pela polícia, eu vou tomar. Então, eu continuo aqui com os danos psicológicos, mas resistindo, não vou me curvar com as amizades deles, nem com tão pouco chantagem. A casa do pai, eu estou na luta para restaurar. O buraco que ele tirou o tanque artesiano, não sei se comentei no vídeo aí, ele tirou o tanque, ficou um buraco no terreiro na frente da casa terrível, uma cratera aberta lá. Paguei lá R$100 para poder arrumar a frente tapar esse buraco. Então eu tenho gastado muito. Eu vou continuar gastando para manter a casa e a memória do meu pai de pé. E por ter resgatado a casa da mão deles, porque era o sonho dele ficar dentro da casa do meu pai, aquele vagabundo. Então eu deixo aí um abraço para vocês aí. Eu sei que não é fácil, mas é um canto que eu tenho para desabafar. É um espaço que eu tenho para desabafar. E lembrar da minha mãe o tempo todo. A bichinha faleceu, que eu não tenho como não passar pela minha cabeça que ela foi dopada. Não tem. A pessoa que estava bem, de saúde, não foi internada, não foi para o hospital, morreu de uma hora para outra. Morre faltando 3 dias para o Dia das Mães e faltando acho que 5 dias para o aniversário da filha que tomava conta dela. Poxa, uma coincidência e tanto. 2 datas que vai ficar marcada, tanto para os filhos, quando chegar a data do Dia das Mães, e a outra é o aniversário dela, né? Ele deu de presente para ela esse aniversário. Toda vez que ela for fazer aniversário, ela vai se lembrar da morte da minha mãe. Então, ter contato e amizade com um infeliz daquele é ser uma pessoa infeliz também. E eu não quero nenhum tipo de relacionamento com ele. Ele é tão cínico que quando ele me viu, no dia que eu fui lá em janeiro, estirou a mão.
para pegar na minha mão, para falar comigo. Bicho é ordinário, mas que Deus tome conta dele. Eu sempre falo, Senhor, o Senhor sabe o que fazer com eles, porque se for fazer alguma coisa, eu vou fazer errado. E o Senhor sabe o que fazer com eles, porque eu não sei. É difícil, mas eu tô de pé, tô trabalhando, tô bem, tô em comunhão com Deus, mas separada dos parentes. Não quero conversa.